A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Dr. Paulo Magno. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Imperial. Aqui estamos mais uma vez com o nosso programa semanal. Nós servimos um programa do Lions Clube Petrópolis Quitandinha e queremos hoje entrevistar aqui a nossa, que também é companheira leão do nosso clube, a Liara Fonseca. Bom dia, Liara. Bom dia, Paulo, tudo bom? Sua apresentação aos nossos ouvintes da Rádio Imperial e o seu bom dia. Bom dia, ouvintes. Meu nome é Liara Fonseca. Além de ser companheira leão do Lions Clube Petrópolis Quitandinha, eu também sou empresária da área de turismo e intercâmbio na cidade já há 3 anos e meio, rumo aos 4. Muito bem, Liara. Liara, o que é a World Study? A World Study é uma agência de educação intercultural que a gente conhece mais como agência de intercâmbio. Mas ela não é uma agência que só vende intercâmbios, ela é uma agência de consultoria em educação internacional. E também faz turismo? A parte de turismo é feita pela minha agência de turismo, que é a Turis Consultoria. Perfeito. O que é um intercâmbio, Liara? O intercâmbio nada mais é do que... As pessoas ouvem muito falar intercâmbio, mas ninguém sabe realmente o que significa o intercâmbio, né? Pois é, eu acho que tá na mente de muita gente que o intercâmbio é você manda alguém para fora e alguém de fora vem para sua casa. Isso já foi uma verdade, mas não é mais uma verdade. O intercâmbio nada mais é do que uma troca cultural. Ou seja, você parte com a sua cultura de um lugar e vai mostrar a sua cultura a outra pessoa que é de uma cultura diferente, e essa pessoa que é de uma cultura diferente vai mostrar a cultura dela para você. Basicamente é isso, e isso acontece de diversas formas diferentes. Uhum. Então, quais são os tipos de intercâmbio cultural que existem? Olha, existem vários e para todas as idades, é o que eu digo, né? Dos 8 aos 88 tem intercâmbio. E dentro dessa área dos 8 aos 88, existem os cursos de língua, que são os mais conhecidos. Quais eu estou dentro dos 8 aos 88, eu estou com 28 ainda. 28 ainda tá na idade, né? Existem os cursos de língua, que esses cursos de língua podem ser para qualquer idade, ou seja, você vai para os Estados Unidos para fazer inglês, para a Inglaterra para fazer inglês, para a França para fazer francês, para a Argentina para aprender espanhol, sem problema. Existem os cursos de verão e inverno, que são aqueles cursos em que você mistura a língua com o turismo, ou seja, você vai para o Canadá fazer um curso de língua e conhecer vinícolas, por exemplo, ou vai estudar inglês e esquiar. Então, são cursos geralmente que acontecem nas épocas de férias, nas épocas de alta temporada. Existem intercâmbios que são de high school, ou seja, de ensino médio, para aquele pessoal entre seus 14 e 18 anos que querem fazer um período ou o ensino médio inteiro no exterior, em diversos lugares do mundo. Existe graduação no exterior, pós-graduação no exterior. São muitos programas, estudo e trabalho. Esse ensino médio é reconhecido aqui no Brasil, se feito no exterior? Então, na verdade, cada Secretaria de Educação trabalha de uma forma. Aqui no estado do Rio, a gente trabalha da seguinte forma: você faz 5 matérias obrigatórias enquanto você estiver no seu high school, que é inglês, matemática, alguma ciência social, história, geografia, alguma ciência dentre biologia, química ou física e educação física. Fazendo essas 5 matérias, você consegue regularizar junto à Secretaria de Educação aqui do estado do Rio de Janeiro e ter o seu ano covalidado, letivo, que é o covalidado. Nome. Isso. Fazer intercâmbio pode ajudar a vida profissional de alguém? Olha, na verdade, o nosso maior mercado hoje é exatamente ligado à vida profissional. Até alguns anos atrás, o intercâmbio que mais acontecia eram dos jovens, bem jovens, que estavam pensando somente em aprender a língua. Hoje em dia, o intercâmbio que mais é feito é o intercâmbio da pessoa que já está no mercado de trabalho e que está sentindo dificuldade de melhorar a sua posição dentro do mercado. E aí procura, através do intercâmbio, adquirir maiores conhecimentos para que ele possa, inclusive,
subir, né? Ter promoções. Até porque, Paulo, grandes multinacionais exigem que o candidato a trainee já tenha uma experiência de morar fora, ou de trabalhar fora, ou de estudar fora. Coca-Cola, Mitsubishi, essas grandes sempre exigem não só a fluência em inglês ou em outras línguas, como também a experiência de ter vivido fora do país. Certo. Quais são os pré-requisitos para se candidatar a um intercâmbio? Na verdade, o que acontece? Cada programa desses que eu descrevi e outros mais que existem tem pré-requisitos próprios. Por exemplo, o programa de high school é um programa que você consegue se matricular tendo entre 14 e 18 anos, um certo nível da língua, dependendo do país, cada legislação para você ir para esse país estudar é diferente. Então, cada um deles tem um pré-requisito básico. Mas, por exemplo, para você fazer um curso de qualquer língua no exterior, não existe pré-requisito. Não tem pré-requisito de idade, não tem pré-requisito de nível de língua, não tem pré-requisito nenhum. Basta você conseguir a entrada no país. Muito bem, vamos dar um exemplo assim. Eu, por exemplo, não falo nada de hebraico. Quero aprender hebraico em Israel. Isso. E aí como é que eu faço? Eu vou para lá mesmo sem saber nada e eles me aceitam assim mesmo? Exatamente. Geralmente quem não tem nível nenhum da língua tem datas de início específicas. Porque os professores dessas escolas que a gente fala... Porque muita gente às vezes desiste, o que eu vou fazer lá? Não entendo nada, não sei falar, né? Tem às vezes esses problemas, né? Não, é verdade. Tem muita gente que se preocupa e muita gente que procura a gente para poder prestar essa consultoria e tudo. Eles estão preocupados que não tem nível quase nenhum da língua e como é que vai se virar. Mas essas escolas que a gente trabalha no exterior, nossas parceiras no exterior, elas fazem isso para viver. Legal. Esse é o trabalho deles. Eles pegam pessoas que não têm a mínima ideia e moldam e ensinam até a pessoa sair de lá com algum nível. O interessante da pessoa sair com um nível bem basiquinho daqui do Brasil é que você cresce o seu know-how da língua muito rápido. É mais difícil você pegar a fluência do que você aprender o básico, na verdade. Assim, não resta a menor dúvida. E também você no local, a pessoa vão falar com você naquele idioma, você vai acabar tendo que aprender na marra, né? Até porque, por exemplo, as escolas dão cerca de 20 lições semanais da língua, fora a sua convivência 24 horas por dia com a língua no local, certo? Levando em consideração que são 20 lições por semana, e aqui no Brasil geralmente você faz cerca de 2 lições por semana, cada uma semana de aula lá equivale a 10 semanas aqui. Ou seja, contando com os feriados brasileiros, que são muitos, você fazendo 1 ano de inglês, por exemplo, aqui, equivale a cerca de 6 semanas de inglês fora, em aula, fora a convivência. Completamente diferente, né? Quanto tempo pode durar um intercâmbio, Liara? Desde 1 semana até uma faculdade inteira. Ou seja, você pode fazer um curso de língua de 1 semana enquanto você estiver nas suas férias da escola ou do trabalho, sem problema nenhum. E você pode também tentar fazer sua graduação fora. Então, sua graduação pode ser de 4 anos ou 5 anos e você vai ficar os 4 ou 5 anos aí lá. Não tem problema nenhum o tempo. Existe um processo de seleção, Liara? Em alguns intercâmbios existe. Tá? Por exemplo, quando você vai fazer uma faculdade fora com bolsa, você passa por uma seleção. Quando você vai aplicar para um programa que tenha vagas estipuladas, como o programa de trabalho remunerado para universidades no exterior no Canadá, que são 50 vagas que a World Study tem para oferecer no Brasil, se forem mais de 50 interessados, que geralmente são, eles vão passar por uma seleção. Você falou aí em bolsa, quer dizer, só quem tem dinheiro pode fazer intercâmbio? Não, né? Não, de forma alguma. Porque as pessoas às vezes dizem, eu nem vou pensar nisso, né? Porque só quem tem dinheiro é que pode fazer intercâmbio e tal, mas não é a realidade, né? Não é a realidade. Até porque hoje em dia a facilidade está muito grande. Eu acho que as pessoas acreditam que para fazer um intercâmbio que seja de 2 semanas vai gastar, sei lá, 30, 50 mil reais. Isso não é verdade. Para fazer um intercâmbio desse tipo, você vai gastar cerca de 7 a 8 mil reais com tudo. Então, você tem a facilidade hoje em dia. Por exemplo, a World Study trabalha com financiamento de um banco em 24 vezes. Você passando no financiamento, você pode pagar seu intercâmbio em 24 vezes. Certo. Sem problema nenhum. Além disso, nós temos alunos já que viajaram
vendendo docinho na faculdade, venderam docinho até conseguir pagar o intercâmbio e fizeram não só um intercâmbio, como mais do que um intercâmbio. Veja só, hein? É verdade. A gente já teve pessoal que vendia esses produtos de beleza, né? Que esses revendedores e tal, que passa de porta em porta. Algumas que já pagaram o intercâmbio revendendo esses produtos de beleza. E assim, quem quer fazer mesmo, quem quer faz a hora, não espera acontecer, né? Exatamente. Esse processo tem a inscrição como a primeira fase, né? A pessoa vai lá e se inscreve. Como é que é essa primeira fase? Na verdade, eles procuram a gente para a gente poder saber qual vai ser o melhor intercâmbio para a pessoa. Porque assim como, por exemplo, você me perguntou quais são os tipos de intercâmbio que tem. Às vezes a pessoa não sabe todas as possibilidades. Às vezes ela está esperando fazer uma coisa e percebe que tem outra que vai ser melhor para ela. Certo. Então, a partir desse momento da nossa consultoria com o aluno, que o aluno vai descobrir para onde ele quer ir, o que ele quer fazer, o que é possível para ele fazer, a gente faz a matrícula junto com o nosso parceiro no exterior. A segunda fase é de inscrição numa universidade parceira, por exemplo. Lá é que vai haver a avaliação? Olha, vai depender muito do tipo de programa, né? Por exemplo, nosso programa... Eu também não... Se eu chegar e dizer eu quero fazer na Universidade de Cambridge... Vai fazer, né? Sim, mas precisa saber se a universidade vai querer me aceitar, né? Se eu tenho nível para acompanhar, né? Exatamente. Então deve haver uma avaliação, né? Isso. Na verdade, ele passa por uma pré-avaliação comigo. E depois, por exemplo, para fazer um programa de universidade, que ele vai ser colocado dentro de uma universidade, ele vai precisar de alguns pré-requisitos que, se ele não cumpre desde aqui do Brasil, a gente trabalha com escolas de, por exemplo, inglês como segunda língua no exterior, onde você faz curso, que essas escolas têm parceria com as universidades. Certo. Então, o aluno sai daqui, vai para uma escola dessa e alcança o nível necessário para já ser colocado dentro da universidade, naquela universidade que ele quer, naquele curso que ele quer. Perfeito. É o próprio aluno quem escolhe as disciplinas, Oliara? Quando ele vai fazer uma faculdade, ele escolhe as disciplinas que ele vai fazer. Sem problema nenhum. Até quando ele vai fazer um curso desses de inglês com mais alguma coisa, francês com mais alguma coisa, ele pode escolher o que ele quer fazer. Sem problema. Como fica o aluno quanto ao curso que estiver fazendo aqui quando ele voltar? Olha, existem algumas ele perde, situações... interrompe, suspende, como é que faz? Em relação à graduação, existem algumas coisas que no Brasil não são aceitas normalmente. Por exemplo, se o aluno está fazendo medicina aqui e vai terminar um curso de medicina lá fora, quando ele voltar ele não é médico aqui. Ele precisa ainda, né, fazer várias outras matérias e terminar. Assim como funciona com direito também, porque o direito brasileiro é diferente do direito internacional. A gente sabe. Né? Exatamente. E, assim, então existem alguns cursos, algumas engenharias também. É diferente, é bem diferente. O modelo, né? O modelo tradicional, por exemplo, de medicina e engenharia, você faz um pré-curso. Certo, mas se ele está fazendo um curso, por exemplo, de engenharia aqui, ele quer fazer uma especialização qualquer nos Estados Unidos. Quando ele voltar, ele continua normalmente onde ele parou. Isso, exatamente. Não há interrupção do curso. Se ele quiser fazer matérias fora, por exemplo, fazer um semestre acadêmico fora do Brasil e pegar matérias que aqui a faculdade dele não oferece. Certo. Ele pode ir fazer um semestre, por exemplo, na Austrália, fazendo matérias que aqui ele não tem. Ele volta com certificado de conclusão daquelas matérias que ele fez. Se a universidade aqui aceitar, ele pode usar os créditos como essas matérias optativas, né, eletivas, né? Mas enquanto o aluno estiver em intercâmbio, ele não paga as mensalidades aqui, certo? É suspenso o curso, é paralisado e ele fica à faculdade de não pagar enquanto ele estiver fazendo intercâmbio. Ele tem que comprovar que está fazendo intercâmbio, aí a faculdade suspende a matrícula, né? As mensalidades, não é isso? O que a gente costuma indicar para os alunos é que eles realmente tranquem a matrícula deles por aquele período que eles vão ficar fora. Seja um semestre, um ano. Se puder usar as férias também da faculdade, né? Fica melhor ainda porque não precisa trancar nada. Lógico. Mas é interessante que eles tranquem para não perder, né? Qual é esse custo de vida no exterior, Liara? Olha, o custo de vida no exterior ele é bem amplo, dependendo de para onde você vai. Mas o que eu costumo brincar com os meus alunos é o seguinte: se você consegue morar no Rio de Janeiro, você consegue morar em qualquer lugar do mundo. Não resta a menor dúvida. Ainda mais com a inflação que nós estamos tendo, realmente
Eu acho que a gente consegue morar em qualquer lugar mesmo. Pois é um pouquinho complicado. Por exemplo, hoje Mas dizem, por exemplo, que na Europa a vida é muito cara. Depende. É isso tudo, Liara? Então, existem lugares na Europa que são mais caros do que outros. Por exemplo, obviamente na Inglaterra, que nós temos aí uma cotação hoje de mais de R$6 para cada libra, fica um pouquinho complicado para quem vai viajar e que não vai trabalhar no local. Certo. Mas hoje a gente tem uma procura muito grande de estudo e trabalho exatamente para conseguir compensar... Nós vamos falar sobre esse negócio já. Existem bolsas de estudo para intercâmbios? A World Study trabalha hoje com uma bolsa de estudo para fazer universidade ou pós-graduação nos Estados Unidos. Nós temos um parceiro com mais de 100 universidades parceiras lá nos Estados Unidos, e a pessoa que quer aplicar para uma bolsa, ela consegue aplicar. Só que as bolsas nos Estados Unidos são diferentes do que a gente acha aqui. Quando a gente fala de bolsa aqui, parece que você vai receber para poder estudar. Né? Nesse caso, não. Você não recebe para poder estudar. Você vai ter um desconto em cima da sua mensalidade para poder estudar na universidade americana. Esse programa de bolsas ele é um programa garantido. Eu garanto que a pessoa, cumprindo os pré-requisitos, vai receber 9 ofertas de bolsa. E uma delas vai ser de pelo menos $12 mil anuais. Ou seja, com $12 mil por ano você estuda, você mora dentro da universidade e você se alimenta dentro da universidade. Então, para aquela... Quer dizer, com $12 mil. Isso. Ou seja, cerca de $1.000 por mês para você estudar, para ter uma certificação de uma universidade americana. Você vai morar dentro do campus, ou seja, não vai precisar usar transporte, menos um gasto. E você vai se alimentar dentro da faculdade, ou seja, não tem gasto de alimentação. Eu que fiz faculdade pública, eu gastava mais do que isso por mês. Mas por isso que eu estou dizendo, né? A gente se comparar aqui no Brasil é muito complicado. Principalmente, né, que o aluno hoje, principalmente de Petrópolis, Teresópolis, Três Rios, ele sai da cidade dele para poder estudar em outra cidade. Então aí aluga apartamento, paga taxa, paga isso, paga aquilo, é complicado, né? Acaba saindo... Muito complicado. Acaba saindo bem barato fazer a faculdade fora. É lógico, é muito mais barato que fazer aqui dentro. Existe uma diferença entre intercâmbio e transferência internacional, né? Isso. Qual é essa diferença? Olha, geralmente as transferências internacionais, elas são feitas através já da universidade. A universidade tem uma parceria com a Universidade X. Então ele vai lá, faz... É como se fosse um programa de intercâmbio, mas não é exatamente um programa de intercâmbio, porque o programa de intercâmbio ele está ligado muito com essa troca cultural. E geralmente quando você sai daqui por meio de transferência... Você vai com ideia de ficar definitivo, né? Você termina a sua faculdade fora ou faz um período da faculdade fora e tal. Geralmente você vai com outros alunos da mesma instituição para o mesmo lugar, fazer a mesma matéria que você faria se fosse aqui. Então acaba que a troca cultural é um pouco diferente de quando você vai sozinho. Certo. Né? Mas também é uma opção interessante. Aonde o aluno poderá se hospedar no intercâmbio, Liara? As escolas que trabalham dando as aulas de línguas para os nossos alunos, elas trabalham com acomodações próprias, que podem ser casa de família, residência estudantil ou hotel. Por exemplo, casa de família quando, por exemplo, você, Paulo, você tem um quarto sobrando na sua casa, você vai alugar esse quarto para que um estudante possa ficar durante algumas semanas enquanto estuda, né? Ou estuda e trabalha, ou enquanto faz faculdade, ou seja lá o que for. Você vai estar alugando um quarto da sua casa e oferece para ele café da manhã, por exemplo, todos os dias, ou café da manhã e jantar todos os dias. Pode ser dessa forma. E basicamente casa de família é isso, tá? Residência estudantil geralmente são ou hostels, né, albergues, ou então prédios de residenciais mesmo, que a escola ela aluga quartos ou apartamentos e os alunos moram ali, dividindo geralmente quarto, apartamento e tudo. Hotel, porque né, tem que trabalhar com hotel, porque tem pessoas que não gostam nem de uma opção nem de outra. Quando você é menor de idade, é obrigatório ficar em casa de família. Isso é importante. Exatamente. Programa de high school, por exemplo, que você tem que viver completamente a cultura, aí você vai estar dentro de uma casa de família, você vai ser tratado como um filho da família. Ou seja, com todas as coisas boas, mas também com todas as coisas ruins, né? Porque o que os filhos fazem vai ter que fazer também. Lavar a louça, tirar o lixo, tudo isso.
Aí que geralmente aqui no Brasil a gente não está acostumado, né? De jeito nenhum. Imagina, 15 anos de idade tendo que tirar o lixo e lavar a louça. Pois é, mas é uma experiência impagável, né? É uma experiência muito boa. Eu outro dia estava assistindo a entrevista de uma menina e ela estava dizendo, o meu pai, ela se referia ao meu pai do intercâmbio, né? Achei muito legal ela falando dessa forma, pelo carinho, pela forma. Ela disse até que ficou na casa de uma família judia e tal, que ela aprendeu os hábitos todos, que ela tinha que seguir a isca, tudo aqui, os feriados judeus, as comemorações judaicas. E ela disse, eu sou católica, mas eu pratiquei aquilo porque eu estava na casa dele. Exatamente. Né? E é exatamente isso, a troca cultural como não é só da língua. Como existe o contrário também, né? Exatamente, não é só da língua, é realmente da cultura de cada um. E a cultura nossa é diferente de acordo com religião, de acordo com as crenças de cada um, com certeza muda. Exatamente. O aluno pode desistir de fazer o intercâmbio, Eliara? Pode. Inclusive, contratualmente, existem todas as formas certinhas do que se pode fazer em relação a cancelamento. O aluno pode desistir do intercâmbio, assim como eu posso desistir também do aluno. Ah, sim. Por exemplo, numa situação dessa em que o aluno de 15 anos vai fazer seu programa de high school e nós temos encontros com uma psicóloga, com os pais do aluno, com o aluno e depois com os pais junto com o aluno. A gente tem um departamento de preparação e suporte com uma psicóloga para fazer isso. Se a minha psicóloga virar e falar assim, esses pais não estão preparados ou esse aluno não está preparado para ter um intercâmbio... porque muita gente às vezes acha que está preparado, mas não está, né? Realmente, não é só... Tem que ter um certo amadurecimento também para enfrentar essa vida. E é por isso que a World Study acha importante ter um departamento de preparação e suporte com uma psicóloga para poder ver. Porque o programa de high school é de 6 meses a 1 ano. Você botar um aluno de 15, 16 anos para sair de casa, ficar longe dos pais por um período de tempo desse... É complicado. É complicado. Se a psicóloga falar que eles não estão aptos a fazer o programa ainda, eu vou virar para o aluno, para os pais e falar assim, me desculpa, mas eu não posso matricular o filho de vocês. Por causa disso, disso e disso. Querem fazer outro programa menor, ou então querem tentar no ano que vem, vocês vão conversando, vão conhecendo mais a respeito do programa, para poder ter certeza que é isso mesmo. Quer botar seu filho para fazer algumas coisas mais independentes, né? Porque às vezes o aluno não tem mesmo. Às vezes não é o perfil até da pessoa mesmo. A pessoa às vezes quer, mas não tem ainda, não está preparado psicologicamente, nem está preparado, nem teve um amadurecimento suficiente para ir. Exatamente. Para chegar lá e ficar, quero mamãe, quero papai, vai ser uma desgraça, né? Realmente é coisa comum. Não vai ser um sucesso para ele, não vai ser um sucesso para os pais. Exato. E obviamente não vai ser um sucesso para a World Study também. Então a gente se preocupa muito com isso. Isso é muito importante. Quais são os procedimentos para visto do estudante? Olha, o visto de estudante ele é diferente para cada país, mas uma coisa que está certa em relação a todos os países em relação a visto de estudante é que o aluno precisa estar com tudo certinho com a escola que ele vai, porque o visto de estudante ele está ligado à escola, à universidade que ele vai. Ou seja, sempre vai precisar de uma carta específica da escola ou da universidade que vai vir para o Brasil para ele poder aplicar para esse visto. Tá? Seja nos Estados Unidos, seja no Canadá, na Austrália, na Nova Zelândia. Porque senão também muita gente pode dizer, eu vou estudar lá e não vai, né? E não vai, exatamente. É claro, né, que cada imigração... Ainda mais brasileiro, exatamente, né? Que é esperto. Cada imigração, cada consulado, cada embaixada funciona de uma forma, óbvio. Mas sempre você precisa ter essa ligação forte com uma escola que está dizendo assim, o aluno pagou o curso tem que estar pago antes dele sair do Brasil, ele vai vir para cá e eu estou me responsabilizando por ele. Tem sempre uma escola, uma universidade se responsabilizando pelo aluno. Quando você diz o curso está pago, você está incluindo passagem, está incluindo tudo isso ou não? Não. A carta da escola vem dizendo que eles chamam de tuition, que é só o pagamento curso, referente ao curso, as aulas, né? Entendeu? Em relação à acomodação, por exemplo, eles não costumam passar nessa carta o que está pago, o que não está pago de acomodação. Mas é uma coisa que geralmente a gente inclui na aplicação do aluno ao visto, né? Certo. Mas assim, o que é imprescindível mesmo é ter essa carta da escola confirmando e assim, tomando responsabilidade para a escola em relação ao aluno. Certo. É possível se trabalhar enquanto se faz o intercâmbio, Eliara? É possível sim, e hoje em dia, para brasileiros, existem 3 possibilidades de se estudar inglês trabalhando,
e mais uma possibilidade que é fazendo uma graduação ou uma pós-graduação ou um curso de certificação e trabalhando. Mas isso só nos Estados Unidos ou em qualquer lugar? Pois é, então, são diferentes. Para você estudar a língua e trabalhar, existem 3 países que aceitam, que é a Irlanda, a Austrália e a Nova Zelândia, que funcionam de forma 3 diferente. 3 países praticamente do Reino Unido. Os 3 são colônias britânicas. Pois é. E o Canadá, que podia anteriormente fazer... É verdade, até hoje eles saudam a rainha. Tem. O Canadá, que podia anteriormente fazer inglês com trabalho, hoje em dia não pode. O que pode ser feito é graduação com trabalho, pós-graduação com direito a trabalho, ou então um curso de certificação, um curso de diploma, que aqui no Brasil é conhecido como técnico, que lá fora é visto com olhos muito melhores do que aqui no Brasil, né? Mas são cursos que te dão um diploma, um certificado. Mas você já sai com o estudo e o trabalho daqui ou não? Não. Em todas essas opções, você sai com o estudo certo e o visto te dá direito a trabalhar. Então você procura emprego se você quiser. Obviamente, tem algumas facilidades para quem está estudando. As escolas, elas costumam ter bancos de empregos, né? De pessoas que gostam de contratar estudantes por meio período e tal. Para estágio e etc. Exatamente. Né? Quando você está fazendo uma faculdade fora, existe a possibilidade de fazer estágios e trainees sem problema nenhum. E também, por exemplo, se a pessoa escolhe ir para a Irlanda, em Dublin nós temos uma World Study. E a gente, na World Study lá de Dublin, pode ajudar o aluno também a montar o perfil profissional e tal, e a procurar emprego. Certo. Nós vamos fazer um intervalozinho, que já está na hora aí do nosso intervalo, e a gente continua já já. Imperial Imperial AM 1550. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Bom, ouvintes da Imperial, estamos novamente aqui com a nossa entrevistada, a Liara Fonseca, que está falando a respeito de intercâmbio, né? É um assunto que hoje está muito em voga, que as pessoas cada vez mais estão se interessando em ser intercambistas, né? Para poderem oferir também melhor lugar na vida profissional. Liara, quais os pontos positivos para se ganhar experiência no intercâmbio? Olha, os pontos positivos, obviamente você vai conseguir melhorar a língua que você vai estar estudando, né? Seja o francês, o inglês, o espanhol. Isso daí é o básico, mas o interessante é quando um aluno volta, que a gente recebe ele lá e pergunta, e aí, o que você acha que melhorou, que mudou para você? A última coisa que eles falam é da língua. Interessante, né? Geralmente eles falam, olha, fiz vários contatos profissionais e pessoais, conheci muita coisa nova, descobri muita coisa nova sobre mim e sobre o outro. Porque a gente viver sozinho num lugar diferente, a gente acaba se descobrindo, né? Até capacidades que nós achávamos que nós não tínhamos, né? Isso, você percebe que... Proporciona isso. Pois é, quando você pensa sobre você mesmo, você sabe quais são os seus limites, você sabe aonde está a sua barreira, né? E quando você faz um intercâmbio, você muitas vezes sobrepõe essa barreira. Então você percebe que aquele muro que você via logo ali pertinho do teu nariz, na verdade está muito mais na frente. E aí cada vez que você sai, que você experimenta, que você se aventura nesse autodescobrimento, você percebe que você pode ir um pouco mais além. E isso é muito legal da gente perceber. E eu acho que é exatamente por isso que as empresas gostam tanto de pessoas que são ex-intercambistas. Porque já mostram uma certa independência. Proatividade. Proatividade, exato. Né? E essa capacidade de gerir problemas. Porque realmente você sozinho você tem que resolver, né? Você não tem papai, não tem mamãe, não tem amigo, não tem nem a tua língua ali para te ajudar. Exatamente, você tem que se virar. Quais as principais dificuldades que um aluno encontrará ao optar e fazer um intercâmbio? Olha, eu acho que inicialmente
O maior tirando problema, a língua, né? Porque a língua a gente já sabe que a língua às vezes é um problema que a pessoa não fala, realmente vai aprender, né? Então... Exatamente. Eu acho que assim, existem 2 problemas maiores. Um aqui ainda no Brasil, que é a ansiedade. Que a pessoa acaba querendo saber tudo que vai acontecer quando ela chega lá e não tem como prever. Também não tem como. Eu não tem como saber o que vai acontecer semana que vem. Se aqui você... em Petrópolis. Poxa, imagina. Né? Aliás, no Brasil a gente não tem como saber o que vai acontecer daqui a 1 hora, né? Porque realmente a coisa está complicada. Então, assim, de início é a ansiedade. A gente percebe que muitas pessoas não conseguem se conter na ansiedade, ficam nervosas demais e qualquer coisa que acontece, pode ser do outro lado do mundo que ela vai, mas menina, aconteceu um negócio, sei lá aqui, sei lá onde, e aí? Como é que vai ficar meu intercâmbio? Falo, gente, não, pera, calma, não é assim. Não é assim, né? E depois, quando viaja, é o limite cultural. Por que eu digo isso? Isso é uma barreira ainda para nós brasileiros, enorme. Né? Não só para os brasileiros, como para o outro também. A gente percebe isso muito claro, Paulo, muito claro. Porque o que acontece? O brasileiro acha que não tem, assim, algumas coisas culturais que são só deles. Porque a gente se acha muito cultura ocidental, então a gente é muito parecido com... longe disso, quilômetros de distância uns dos outros. Normalmente isso é normal. Por exemplo, vou dar alguns exemplos que, assim, eu sempre falo com os meus alunos na reunião pré-embarque, em que eu dou as dicas de tudo que vai acontecer, né, numa linha temporal, assim, desde arrumar as malas até essas diferenças culturais que podem acontecer. Brasileiro toma banho todos os dias e se bobear 2 ou 3. Isso é uma coisa que só brasileiro faz. Gasta água doidado. Exatamente. É visto não só como estranho, porque eles acham que se você está tomando esse tudo de banho é porque você está doente, como também um desperdício enorme de água em lugares que não tem tanta água como no Brasil. Às vezes você está numa ilha, por exemplo... a água é cara, né? Exatamente. Você vai para a Ilha de Malta, fica no meio do Mediterrâneo. Para eles terem água potável, eles têm que importar água para o país. Meu Deus. E você vai tomar 3 banhos por dia, de meia hora cada um? Não tem como. É complicado. Geralmente no Brasil, cada um tem seu banheiro. No exterior, você tem casas de 5, 6 quartos com um banheiro. Porque as pessoas não passam a vida dentro do banheiro. Né? Então, se você vai para uma casa dessas, você tem que aprender que se você entrar no banheiro, você vai usar 10 minutos de banheiro e sair. Né? Exatamente. A gente não tem essa cultura. Lá fora é muito difícil um ser humano ter uma empregada, uma diarista ou alguém para ajudar em casa. Porque também é caro. Exatamente. As pessoas que fazem, elas estão acostumadas. Mesmo que a pessoa tenha uma classe social alta, ela está acostumada a tirar o prato dela e botar dentro da lavadora. Exatamente. Não há ninguém que faz isso para ela. Ela está acostumada a chegar no final do dia, pegar o cesto de roupa e botar na máquina e ligar a máquina. Que realmente não é uma coisa assim tão difícil da gente perceber. Mas quem sai daqui para fazer o intercâmbio... Para Eunice é difícil. Verdade. Mas são coisas que para eles são normais e para a gente não. Então, não só gera um estranhamento em nós, como gera um estranhamento neles de perceber que nós não somos assim. Realmente. E também é uma questão de educação, é muito diferente, né, Liara? Aqui o brasileiro joga papel no chão, né? Vai fazer isso lá fora. Eu tenho uma passagem de um amigo meu que assistiu isso em Nova York. Eles desembarcaram, estavam lá na fila da imigração e lá está escrito, não fotografar. Né? Aí tinha uma artista. Tira uma selfie. Tinha uma artista brasileira na fila, o cara fez questão de fotografar que a mulher estava na frente dele. Mas não teve, do meu pé me dói. O segurança delicadamente chegou, pegou o cara e a máquina e levou os dois. Pronto, acabou. Levou pra salinha. Pronto, acabou, resolveu o problema. O brasileiro precisa aprender a ter educação e a respeitar as regras, porque lá, as leis fora, em qualquer país, as leis foram feitas para serem cumpridas. Exatamente. Aqui no Brasil é que lei não pega, né? Pois é. Ali diz, não fotografe, o cara vai lá e fotografa. Não pisa na grama, o cara vai lá e pisa na grama para tirar uma fotografia. A não ser que mexa no bolso. Né, Paulo? Exatamente. Se mexer no bolso, aí a gente tem um cuidadinho maior. Já é mais especial, Mas né? em relação a isso, eu vi uma coisa muito interessante enquanto eu estava dirigindo pelas estradas lá no norte dos Estados Unidos mesmo. E a gente sempre vê aqui no Brasil, não passe pelo acostamento, multa de tanto sofrer, sei lá o quê, né? Isso aqui a gente vê assim, tipo, com a multa, já botam logo o dinheiro na cara. Não adianta. Aí lá tava assim,
a placa, por favor, não trafegue pelo acostamento, porque é a lei. Pronto, Simples assim, porque Simples. é a lei. É lei, é lei. Lei foi feita para ser cumprida, não vai exatamente. Quer dizer, é uma cultura totalmente diferente que o brasileiro precisa se acostumar a viver, né? Desta forma. E isso às vezes realmente é complicado. Qual o destino que os intercambistas mais optam, Liara? Olha, já foi os Estados Unidos. Já foi. Mas por conta da alta do dólar... Interessante. Já foi os Estados Unidos e foi até ano passado os Estados Unidos estava em primeiro lugar junto com a Inglaterra. Atualmente, por conta do câmbio não ter seguido a mesma alta do que o dólar americano, outras opções estão vindo antes. Por exemplo, Canadá, a Irlanda com o euro. Eu sei que o euro é mais caro do que o dólar, mas ainda assim não cresceu tanto quanto o dólar. Para você ver, está numa diferença de cerca de 25 centavos do dólar, o euro. Pois é. Né? Então, para a gente que está acostumado a pagar mais no euro mesmo, eu acho não faz tanta diferença assim, você pagar 3,60 ou 4. Um parênteses aí nesses bate-papos sobre intercâmbio, eu acho que esse negócio do dólar no Brasil está mal explicado. Esse negócio aí tem algum interesse do dólar ter disparado tanto dessa forma. Eu não sei, tem alguma coisa aí que está me soando estranho, mas vamos voltar para o nosso papo. Essa é uma discussão que dá pra gente ficar Quer aqui dizer horas que hoje falando. Já temos outros países. Exatamente. E a Irlanda também tem essa possibilidade Portugal de estudar e muito trabalhar. procurado, Liara? Olha, eu como World Study não trabalho muito com Portugal, porque na nossa missão tá essa educação intercultural e a gente não tem uma troca tão grande por conta da semelhança da língua. Né? Mas eu tenho procura sim, e por muitas vezes a gente consegue... Porque as universidades portuguesas são de excelente nível, de Aveiro, né? Nossa, tem universidades Coimbra, Aveiro, maravilhosa, estrutura maravilhosa. Não, com certeza, são opções bem interessantes. A gente não Espanha trabalha também, por conta disso. A Espanha também, né? A Universidade de Salamanca, né? Que é uma... A Universidade de Salamanca é maravilhosa. É coisa de doido, né? Se a gente tivesse a oportunidade de estudar no local desse, Deus... Seria a glória total, né? Pois é, mas o crescimento da Irlanda, ele se vem por conta do estudo e trabalho. A Irlanda não tem muito problema de religião, não? Não, a Irlanda do Norte é um pouquinho complicada. Mas quando a gente fala de Irlanda, a gente está falando ali daquele eixo Dublin, Galway, que assim, a Irlanda na Europa é conhecido como o país mais hospitaleiro da Europa. Então o brasileiro se dá bem, porque somos parecidos nesse ponto. Somos meio... igual brasileiro e italiano, né? Tudo bagunçado mesmo. Acho que a Itália é uma maravilha, todo mundo grita, fala alto. Mas aí o pessoal chega lá na Irlanda, toma uma Guinness. Aí, num pub, já tá todo mundo amigo e parceiro, daqui a pouco. Pois é igual tomar uma cachaça aqui no Brasil, né? Já fica todo mundo. Exatamente. Qual a melhor fase da vida para se apostar em um intercâmbio, Liara? Sinceramente, entre 14 e 16 anos. Sabe por quê? Porque é nessa idade que você tem intercâmbios que você só pode fazer nessa idade e que são completos. Os intercâmbios de Summer e Winter Camp, né, que são como se fosse acampamento de verão e inverno, que são para esse público foco, ou seja, se você passar de 18 anos, você já não pode fazer esse tipo de intercâmbio. Que são grupos de adolescentes do mundo inteiro, reunidos por 2, 3, 4 semanas durante as férias, fazendo atividades extras enquanto estão estudando. E que é uma fase da vida em que você precisa conseguir olhar para o futuro de forma ampla e clara. Porque dá até um amadurecimento para a sua própria escolha profissional no futuro. É isso aí, a gente precisa escolher o que a gente quer ser para o resto da vida na cidade. E é uma coisa muito complicada, a gente não está preparado. Então, quanto mais a gente abrir nossos horizontes nessa fase da vida, mais claro vai ser aquilo que a gente precisa, o que a gente quer ser. E também o high school. O high school é o intercâmbio mais completo de todos. Você vai viver na casa de alguém, sendo parte da família de alguém, numa cultura completamente diferente, você vai aprender muita coisa nova sobre você mesmo, sobre as suas possibilidades, sobre a sua independência numa época da vida em que geralmente você tem que ser uma pessoa aberta também para isso, né, Liara? Tem que ter uma cabeça aberta para enfrentar isso. Né? Hoje em dia, eu acho que muita gente tem essa capacidade de abrir a mente nesse nível, né, de se deixar ter uma experiência desse tipo. E o que acontece? Você vai estar numa escola
do lugar, por exemplo, você vai para o Canadá, você vai estar numa família canadense, aprendendo os valores canadenses, aprendendo como os canadenses são independentes nessa idade. Você vai estar numa escola aprendendo a mesma coisa, junto com canadenses. Você não vai estar numa escola de língua, que vai ter gente de tudo quanto é lugar do mundo, menos o local. Você vai estar estudando junto com o local, morando junto com o local, aprendendo aquilo que ele aprende, vendo as possibilidades de futuro que ele vê. E hoje tem muita gente indo para o Canadá, né? Muita High School no Canadá é incrível. O Canadá está oferecendo aí de portas abertas, tá de braços abertos para os brasileiros, é interessante isso. No ano passado eu visitei mais de 20 escolas no Canadá. Conheci os diretores, os professores, as facilidades de cada escola. E é assim, escolas públicas. É incrível. Incrível. O que é preciso deixar para trás na hora de embarcar para uma cultura diferente, Liara? Os preconceitos. Ah, isso é importante. É importante falar sobre isso, preconceitos. E eu digo assim, pré-conceitos, exatamente porque são conceitos que a gente tem a respeito das coisas antes mesmo de experimentar. Certo. Né? Então, não adianta. Você tem que deixar aqui? Tem. Mas você não consegue. Você leva alguns desses preconceitos com você. Mas o legal é que se você tiver a mente aberta, você consegue experimentar esses conceitos para poder perceber que não é muito assim como e como se fala. E quando se fala com preconceito, nós estamos falando de preconceito étnico, não estamos falando de preconceito de forma geral, não, preconceito religioso, preconceito social, né, cultural. Quantas né? pessoas no Brasil viram e falam, não, mas americano é um bicho muito alienado, sei lá o que. Você chega lá, você conhece americanos que vão conversar com você sobre economia mundial, sobre o problema econômico do Brasil agora, como qualquer coisa. Você fala, não, mas o canadense é muito na dele, né? Aí você chega lá e vê pessoas assim, super pra frente. Nós tivemos exemplo aí dos Jogos Pan-Americanos, né? Foi uma beleza. Deram um show de acolhimento, de receptividade lá para todos, uma beleza. E até mesmo quando seus conceitos estão certos. Por exemplo, poxa, você vai fazer um intercâmbio para a Índia, por exemplo. Aí você fala, não, poxa, mas eles, na religião deles, e toda aquela hierarquia e tal, sei lá o que. Regime de castas, tudo. Você fica, não, porque esse é o cúmulo desse regime de castas. Quando você chega lá e você experimenta a cultura deles, você percebe. E para eles isso é normal. Né? Exatamente. Você não precisa julgar o que para você tá certo ou tá errado. Se você experimentar o sapato do outro, né? Se você vestir, fala-se mais em inglês, né? Quando você veste o sapato do outro, que você percebe o que ele passa. Então, para ele, é importante. Então, por mais que você chegue lá e não é o contrário do que você pensou, às vezes é exatamente aquilo que você pensou, só que com um motivo diferente. Certo. Quer dizer, o preconceito é o principal problema realmente que os brasileiros vão enfrentar lá fora, né? Exatamente. Quais os cuidados essenciais na hora de morar em outro lugar, Liara? Olha, eu acho que inicialmente é pesquisar muito onde você vai morar, porque exatamente pelas diferenças culturais, se você está indo, por exemplo, fazer uma faculdade, você vai ficar 4, 5 anos fora, você odeia frio, aí você vai para um lugar que só faz nevar, vai dar problema. Você vai fazer um investimento falho, você vai voltar antes do tempo. O cara não vai nem sair de casa, né? Você vai ser infeliz. Entendeu? Acho que essa é a maior preocupação em relação a morar fora, é você pesquisar o lugar para ver se você vai se adaptar. E eu acho que é por isso que é importante também a gente fazer essa prospecção com o aluno, para descobrir qual é o perfil dele e onde ele vai se encaixar melhor. Ah, mas aqui é mais barato. Mas você vai jogar dinheiro fora de qualquer jeito. É lógico. Às vezes é melhor pagar um pouquinho a mais, mas para poder ter uma experiência melhor, do que pagar a menos e voltar antes do tempo que você não está aguentando. E também aprender a obedecer à lei, né? Porque no brasileiro não está acostumado a isso, não. Não está acostumado. Fora ele se dá mal, né? Exatamente. Um problema muito grande que a gente tem em relação a isso é nos Estados Unidos com menor de 21 anos. Não pode beber, de jeito nenhum. E a gente aí não bebe mesmo, né? Não bebe mesmo, não pode. Você não pode sair com uma cerveja do lado de fora de casa. Mesmo sendo maior de 21. Quer dizer, você não pode sair na rua com uma cerveja do lado de fora. Imagina dirigir com uma cerveja na mão, né? Realmente é outra coisa. Agora, Liara, quais as saias justas que os brasileiros mais enfrentam no exterior, hein?
Pode dizer, porque aqui nós estamos em casa, não tem problema não. Estamos em casa. Vamos lavar roupa suja mesmo, porque a gente sabe que brasileiro sempre enfrenta saia justa. Então, brasileiro gosta de centrão, né? Como assim? Nosso espaço pessoal é muito pequeno. A gente se encosta, a gente se abraça, a gente se beija. E geralmente as outras culturas não são tão assim quanto a gente. Então o brasileiro, quando ele vamos botar entre aspas, né, muito brasileiro, acaba causando desconforto. E aí o brasileiro acaba achando assim, nossa, mas essas pessoas são muito frias. Não é isso, porque culturalmente eles não estão acostumados a serem invadidos dessa forma. Né? Para eles é uma invasão chegar tão perto, assim, encostar, não te conheço, sei lá, bactérias aí. Isso é uma coisa que a gente ouve muito. Segundo, coisa que geralmente dá problema no exterior é em relação à higiene. O brasileiro não só é aquele bichinho que toma banho 3 vezes por dia, como também ele exige que tudo esteja muito limpo. Se tem uma poeira aqui, incomoda o brasileiro, porque o brasileiro está acostumado com limpeza. Então você chega na casa de alguém, não, mas o carpete só foi limpo uma vez na semana. Eu ouço isso, eu falo assim, mas olha só, é assim que eles fazem na casa deles, você está na casa de outra pessoa, é assim que funciona. Ah, mas você não vai acreditar, só foram lavar o banheiro depois de 2 semanas que eu cheguei lá. Então, se você quer o banheiro limpo, você limpa. Tu vai lá e limpa. Entendeu? Eles realmente não são... As pessoas não são tão ligadas à higiene quanto a gente. Assim como a gente, né, passa por chato lá fora em relação a isso, causa muito, muito problema. Eu imagino mesmo. E tem certos hotéis, às vezes até na Europa, né, não tem banheiro. Pois é. Dentro dos quartos, né, e o pessoal acha isso um descalabro. Às vezes tem banheiro, mas é só o vaso. Pois só o vaso e a pia. Exatamente. Mas cadê meu chuveiro? Tá ali no final do corredor. Exatamente. Entra na fila. Isso pro brasileiro é o fim da picada, literalmente. O brasileiro não se conforma, fica desesperado com isso. Exatamente. E uma outra coisa que é muito legal também é que brasileiro acha que chegou num outro país e pode ficar falando mal dos outros em português e alto, né? Só que esquece. E sempre tem alguém que entende português, né? Brasileiro é igual formiga, entendeu? Tá em todos os lugares. E fora isso, ainda tem outras culturas que também falam ou entendem português. Pois é. Liara, hoje existe um intercâmbio inclusivo, né? Isso. O que vem a ser e como se realiza, quais os cuidados essenciais nesses casos? Então, o intercâmbio inclusivo é o intercâmbio para aquelas pessoas que acham que não podem fazer porque tem algum tipo de deficiência ou algum tipo de, não sei, de restrição, por exemplo. Certo? Desde as restrições simples, como restrições alimentares e tudo, o pessoal fica preocupado. Gente, mas como é que eu vou para casa de alguém? Eu não posso comer, sei lá, eu sou celíaco. E aí, agora? Não tem problema. Esse tipo de restrição não tem problema. É só a gente avisar que vai dar tudo certo. Nós tivemos um caso de uma aluna diabética que precisava que no quarto dela tivesse uma geladeira para ela poder botar a insulina dela. A escola arranjou no mesmo momento uma geladeirinha pequenininha, botou no quarto dela e ela teve lá. Então, assim, sendo falado, não tem problema. E, além disso, também tem outros tipos de deficiência, né? Por exemplo, nós embarcamos agora o primeiro aluno com síndrome de Down para fazer um programa de high school. Ele vai ficar 6 meses inicialmente, podendo mudar para 1 ano se ele se adaptar bem. Não tivemos problema nenhum para achar uma escola que aceitasse ele, nem uma família que aceitasse ele. Imagina se fosse o contrário. Exatamente. Já tivemos alunos cegos que foram fazer curso de língua, sem problema nenhum. Cego mesmo, não é só deficiente visual. Ele não enxergava mesmo. Tivemos alunos, obviamente, com deficiências físicas, mas aí, por exemplo, a gente só pergunta se a escola vai poder oferecer... Acessibilidade. Acessibilidade. Várias escolas são acessíveis, então também não tem problema em relação a isso. E além das deficiências e tudo, também tem outras situações, como, por exemplo, identidade de gênero. Nós tivemos nosso primeiro aluno transexual que foi fazer o programa de au pair, que é um programa para cuidar de crianças, né, na casa da pessoa. Você fica morando na casa da pessoa, cuidando da criança. Certo. Não teve problema nenhum para ter aceitação. Além de intercâmbio, você tem uma agência de viagens, né? Isso. Quais os principais destinos que vocês oferecem para quem quer viajar no exterior? Então, na Tours Consultoria a gente consegue oferecer praticamente qualquer destino, né?
O que a gente costuma ter mais saída é Estados Unidos, que agora enfraqueceu um pouco, mas foi coisa desse ano. Até o ano passado os Estados Unidos tem muito isso por causa da Disney, né? Certo, Orlando, Miami, brasileiro adora ver Disney, nunca vi. Adora, eu mesmo vejo todo ano, não tem problema. Vou todo ano, não tem problema com isso. E alguém da empresa acompanha os grupos, Liara? Nós fazemos grupos anuais. Esse ano já saíram nossos grupos, não tem mais nenhum grupo esse ano. Pro ano que vem a gente já está montando os nossos grupos, que vão ser Portugal, Cancún e Chile. Beleza. Quem sabe, né? Vamos pro nosso jogo rápido aí. Jogo rápido. Liara, morar fora é uma experiência enriquecedora. Vivenciar outras culturas agrega... Desculpa, que eu pensei em valor ao camarote, mas não. Mas agrega valor à pessoa. Certo. Fazer turismo na Europa é? Agora você me pegou para uma palavra só? Fazer turismo na Europa é incrível e todo mundo deveria fazer pelo menos uma vez na vida. Fazer turismo nos Estados Unidos é? Disney, gente. Pelo amor de Deus. Só Disney? Poxa. O maior desafio para um turista quando no exterior é? Interculturalidade. Isso entende-se por? Diferenças culturais. Ter a oportunidade de fazer o intercâmbio é? O melhor para o futuro de cada um. Então, meus amigos, nós temos a oportunidade aqui em Petrópolis de termos aí uma pessoa que realmente desenvolve o intercâmbio com a maior facilidade, dentro dos princípios mais modernos, e alguém querendo te procurar, aliás, ali no edifício shopping... No Bauhaus Expansão, né? Isso, segundo andar, sala 218. É isso aí. Nós queremos agradecer a tua presença. Eu acho que nós tiramos algumas dúvidas de pessoas que têm interesse em fazer intercâmbio e viram que intercâmbio não é só para jovem. Qualquer pessoa, na sua plenitude, da sua maturidade, também pode fazer um intercâmbio, né? E vai ganhar experiência, vai desenvolver muito a sua capacidade profissional. E nós queremos te agradecer a presença aqui, de você ter se disponibilizado de vir até aqui para nos conceder essa entrevista e deixar os microfones para a sua despedida, Liara. Foi muito bom estar aqui e responder todas essas perguntas. Eu sei que é a dúvida de muita gente. E quando você fala de todas as idades, eu queria enfatizar que o turismo para melhor idade vem crescendo muito, muito mesmo. Nós aqui em Petrópolis temos um crescimento muito grande no turismo para meia idade. E assim, tivemos alunos inclusive de 78 anos indo para Malta para estudar, entre outros. É muito importante saber que não é só porque você ou é novo ou já passou de alguma idade que você não pode se melhorar, que você não pode buscar fazer alguma coisa melhor. Afinal, dizem que a vida começa aos 40. Exatamente. Eu ainda não cheguei lá, mas é isso mesmo, acho muito importante poder divulgar a ideia do intercâmbio, porque a educação internacional, ela não é para uma pessoa ou para outra. Ela é para todos, e eu acho que é importante procurar qual é a educação internacional que é a melhor para você. Ok, Liara, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a Dalan aí pela técnica. Obrigado aos nossos ouvintes da Rádio Imperial. E agora fiquem com o Plantão Imperial com o Joenis de Souza. E depois o show do Roberto às 11h30 com o nosso querido Jorge Luiz. A voz. Fui!